Braba. Mas vamos continuar aqui. Depois, na aula de quinta-feira, eu dou uma aula de química, uma aula de biologia para vocês. Eu termino com o coração, tá? Vamos para a química agora. Para a gente continuar a nossa aula da semana passada, nós estávamos já vendo já essa parte de eletrólise, que vai ser bastante importante para vocês. Como eu já tinha dito, acho que está sendo projetado aí normal, né? Se tiver algum problema na projeção, e vocês me informam, tá? Eu gostaria de destacar aqui algumas eletrólises que nós começamos a falar na semana passada, e retornar quando você quiser parar a apresentação. Tá normal aí, né? Então, eu gostaria de retornar aqui de algumas eletrólises que nós mencionamos na semana passada, com um detalhe interessante, tá? A eletrólise, ela tem, então, tá, uma situação diferente da pilha. E aquilo que eu falei para vocês na semana passada, tomar muito cuidado quando a gente está abordando o assunto sobre pilha e o assunto sobre eletrólise. Por quê? Porque, na verdade, a eletrólise não é um processo espontâneo, né? A eletrólise, ela precisa de um gerador, tá? E esse gerador, ele vai transmitir uma corrente elétrica, tá? Vai transmitir uma DDP, e através dessa DDP você vai ter a transmissão de uma corrente elétrica. Então, olha só, nesse caso, guarda para mim isso. Esse gerador que está ligado aqui entre os eletrodos, tá? Aqui agora você tem o catodo e aqui agora você tem o anodo. Então você tem que inverter em relação àquilo que nós aprendemos das pilhas, né? Por quê? Porque esse gerador aqui, ó, na pilha, o catodo é o positivo, o anodo é negativo, tá? Na eletrólise, o catodo ele representa, tá, o polo negativo e o anodo representa o polo positivo. Você inverte os polos. Por quê? Porque, na verdade, você está obrigando essa inversão de potencial padrão. Porque o fato de eu ter uma bateria aqui, ó, essa bateria, ela está injetando, tá, elétrons na solução, na medida que ocorre aqui a redução do cobre, tá? E ela está aspirando elétrons da solução à medida que ocorre o processo de oxidação, tá, do cobre. Então, nós paramos aqui na semana passada, nesses dois eletrodos. Eu gostaria só de destacar mais uma vez para vocês que aqui você tem um processo natural, tá? E à medida que você liga uma bateria, esse processo deixa de ser natural e começa a ter uma série de reações entre a solução estabelecida aqui de um sal, que é o sulfato de cobre, tá? E essa solução aqui, ela começa, então, a sofrer oxirredução ao longo dessa solução com esses eletrólitos. Então, após certo tempo, você vai ver isso aqui, ó, tá? Olha só que legal aqui, ó. Dá mais, fica até melhor para ver do que aquele desenho que eu passei para vocês na semana passada. Que essas duas condições de eletrólise aqui, e mais o processo de galvanização, e mais o processo também da eletrólise do NaCl, que é fundamental, tanto a eletrólise ígnea quanto a eletrólise aquosa, mas principalmente a aquosa, tá? Olha o que acontece aqui, ó. O catodo, tá? Ele está sofrendo redução. Por quê, Zé? Porque, nesse caso, olha só, deixa eu colocar para vocês aqui a equação e vou explicar um macetinho para vocês aqui guardarem também para ficar mais fácil, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Porque quando eu olho nas duas semi-reações aqui, eu sei que aqui, Zé, está acontecendo redução, e quando eu olho para essa reação aqui, ó, eu sei que está acontecendo oxidação. Qual é o macete para eu guardar isso aqui para ficar mais fácil, que eu já mencionei para vocês, mas eu vou reforçar aqui, ó. Então, presta atenção aqui, ó. O cobre 2, toda vez que você tem aqui, ó, cobre mais 2, que é o cátion, tá? O elétron na equação, você leu lá a questão da prova.
Aí você vê que a seta está para a direita, claro que a seta nesse caso tem que estar para a direita. Se os elétrons estão no lado esquerdo, tá? Com o cátion, eu vou ter aqui redução. Ah, eu tenho redução aqui, Zé, de -2 para 0. Isso. Tem redução do NOx. Então, isso significa que você está recebendo elétrons. Está entendendo? Então, se os elétrons estão para a esquerda e a seta vai para a direita, aqui sempre você bater o olho, você não precisa nem saber, falar, Zé, onde está acontecendo redução e onde está acontecendo oxidação. Porque você bater o olho na equação que ele te deu, você já pode afirmar que aqui você tem um processo de redução. Ah, então, Zé, nesse de baixo aqui é o inverso. O que está acontecendo? A seta continua para a direita, mas o elétron aparece do lado direito. Se o elétron está aparecendo do lado direito aqui, ó, está acontecendo o quê? Está aumentando o NOx, Zé. Está acontecendo, então, oxidação. Ah, então, elétron para a direita, tá? Com a seta para a direita, é oxidação. Elétron para a esquerda, tá? Com a seta para a direita, é redução. Então, presta bem atenção aqui agora, para você não fazer bobagem. Bom, se na redução está acontecendo o quê? Está havendo a produção de quem? De cobre sólido, cobre puro. Na oxidação, está havendo aqui, ó, a liberação a partir do cobre sólido, que aqui é um cobre que contém também impureza, você vai ter aqui, ó, a liberação do cátion cobre, do cobre +2. Ainda ontem eu falava com o terceiro ano, tá? Embora eu falava sobre a pilha de Daniels, que eu já dei para vocês, não sobre eletrólise, eu gostaria de dar uma dica para vocês aqui, para você não errar na prova. Além dessa questão de estar para a direita e estar para a esquerda, toma muito cuidado na prova para você não confundir, tá? Um pequeno detalhe aqui que é extremamente importante. Olha só. Então, toda vez que acontece aqui, ó, a redução ela está acontecendo no eletrodo de cobre puro. E a oxidação, embora você tenha aqui, ó, o cobre, como ele está misturado a outros materiais, se eu for analisar o potencial padrão, você vai ver uma diferença de cobre. Esse vai tender a sofrer oxidação e esse vai tender a sofrer redução quando são submetidos a uma corrente elétrica. Então presta bem atenção no detalhe aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, à medida que o cobre ele está sofrendo redução, o cobre +2 que está na solução, ele passa a ser cobre zero e começa a incorporar aqui, ó, no eletrodo. Tá vendo que ele está ficando mais grosso aqui, ó? Isso significa que ele está sofrendo redução. Ah, toda vez que ele sofre redução, então, Zé, ele está ganhando elétrons, está recebendo elétrons. Isso. Agora, não esqueçam disso, que isso é fundamental. Toda vez que você olha no de cá, ele está sofrendo oxidação, ele está aumentando o NOx, só que ele está perdendo. Ele está doando elétrons para a solução. Ah, então deixa eu entender um detalhe aqui, ó. Ó, os elétrons que são doados aqui serão recebidos pelo catodo. Então, os elétrons que são doados pelo anodo, eles serão recebidos pelo catodo. Nossa, que legal. Então, você tem essa doação de elétrons, né, Zé? Tem. Tanto que a corrente elétrica, ela vai circular entre o anodo e o catodo. Entre o anodo e o catodo, tá? Sempre a corrente elétrica doando entre o anodo e o catodo. Aqui você vai ter, então, um circular da corrente elétrica estabelecida pelo injetar de elétrons nessa solução. Outra coisa, à medida que isso aqui vai oxidando, ele vai, então, deteriorando, ou seja, oxidação é a mesma coisa que corrosão. Então, à medida que ele vai corroendo aqui esse cobre impuro, acontece duas coisas.
as impurezas vão se formando aqui na base do Becker, e essas impurezas aqui nós vamos chamá-las de lama anódica. E além dessas impurezas que estão sendo formadas aqui na base, você vai ter a liberação de cobre mais 2 para a solução. Então, ó, não se esqueçam disso que eu vou te dizer aqui, ó. Para cada cobre mais 2 que é incorporado e convertido em cobre zero durante a redução, que é incorporado o cobre zero aqui, ó, formando cobre puro ao longo do eletrodo, para cada cobre mais 2 que sofre redução, um cobre mais 2 é liberado aqui, ó, durante a oxidação. O que significa isso? Isso significa que você vai ter um equilíbrio eletroquímico aqui, ó, ao longo dessa solução, tá? Ah, Zé, o sal que você colocou aqui no meio, ele se dissociou, né? Ele formou o cobre mais 2 e o sulfato, tá? Ah, mas aqui ele tem o cobre mais 2 aqui, ó. Ele está usando esse cobre mais 2, o sulfato, para redução desse cobre mais 2. Em contrapartida, ele está usando o anodo para repor o cobre mais 2 que ele está usando do sulfato. Então, você tem, então, um equilíbrio, tá? Dessa reação. E uma pegadinha que eu falei para eles, ontem, chegando aqui agora na pegadinha, toma muito cuidado que o cobre, quer seja na pilha, quer seja na eletrólise, a gente sempre vai utilizar o cobre mais 2, não é o cobre mais 1. E toma mais cuidado ainda, porque quando a gente fala em cobre mais 2 e cobre mais 1, tem uma diferença. Cobre mais 1 é o menor, é o cuproso. Cobre mais 2 é o maior, é o cúprico, tá? Pelo menos essa é a terminação do hidróxido do sal que ele está formando. E o que acontece? Aí você está lendo lá uma questão, tá? E na questão mencionou que você vai ter, tá? Nessa reação de óxido-redução, houve a participação do sulfato cuproso. Se falar sulfato cuproso, está errado. Está entendendo? Por quê? Sulfato cuproso é o Cu2SO4. E nessa reação aqui, tá? Então, ela está se estabelecendo em função do sulfato cúprico. Você tem duas opções, ou colocar sulfato cúprico, ou você vai colocar sulfato de cobre 2. Tá? Então, guarde bem isso para que você não cometa nenhuma atrocidade na prova, principalmente. Tá? Entenderam, né? Então, tem que ser o cúprico e não o cuproso. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, nessa equação toda, quando eu vou somar as semi-reações, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, se eu somar aqui, ó, tudo que está entrando está saindo. Está entrando como reagente cobre 2+, está saindo cobre 2+. Então, eu corto e corto. Tá? Ó, aqui eu tenho 2 elétrons, e aqui está saindo o quê? 2 elétrons. Ó, está entrando cobre, está saindo cobre. Estou cortando dos dois lados aqui o cobre. Então, na verdade, a somatória da equação global vai ser o quê? Vai ser 0. Nossa, Zé, então isso aqui é bem facinho, né? É, bastante facinho. Agora, o galvanização em homenagem a Luigi Galvani, a diferença é que você vai utilizar 2 eletrólitos, só que um eletrodo, ele é um eletrodo inerte, e o outro eletrodo é um eletrodo que a gente chama de eletrodo puro, tá? Que é um eletrodo formado por níquel, e outro eletrodo é um eletrodo inerte. Olha o que está acontecendo aqui. Você está vendo que o processo é o mesmo, que a corrente elétrica ela está circulando aí, ó, do anodo para o catodo, da mesma forma, ó, anodo para catodo, a corrente elétrica. Agora, olha o que acontece aqui. Nossa, Zé. Então, deixa eu ver um detalhe aqui, Zé. Aqui, ó, eu coloquei uma chave. O que eu quero fazer com essa chave aqui? Ó? Eu quero galvanizar essa chave. E eu liguei essa chave, tá?
num eletrodo inerte. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar dentro dessa solução aqui, eu vou colocar um sal. Qual sal que você vai colocar, Zé? Eu vou colocar o sulfato de níquel. Então, deixa eu entender, Zé. Quando eu coloco o sulfato de níquel no interior dessa solução, você vai ter a liberação do cátion Ni2+, e a liberação do ânion sulfato, né, Zé? Isso. Então, vamos por partes. O que acontece? Esse Ni2+ liberado na solução, ele vai sofrer redução, tá? Então, ó, à medida que ele vai sofrendo redução, o Ni2+, ele vai se tornando níquel zero. Ah, Zé, então eu tive uma variação de NOx de 2 elétrons, Isso, você teve uma variação de NOx de 2 elétrons. Daí, então, como você teve uma variação de NOx de 2 elétrons, o que está acontecendo aqui, Zé? Bom, está acontecendo aqui algo bastante simples. Você está tendo, então, uma redução. Se você está tendo uma redução, você está recebendo elétrons. Então, você coloca a equação aqui, Ni 2 mais 2 elétrons, que vai dar um Ni zero. Aonde que esse Ni zero vai ser incorporado, Zé? Ele vai formar aqui, ó, uma camada em volta, ó, da chave. Tá vendo aqui, ó? Vai formar aqui o níquel zero em volta da chave. Então, ele vai revestir essa chave com o níquel zero, com o níquel metálico. Então, esse processo de revestimento com outro metal, tá? Por exemplo, Zé, essa chave aqui, ó, era uma chave, sei lá, de alumínio, tá? Ou uma chave de ferro, não importa. Essa chave aqui, ó, ela vai ser revestida pelo níquel zero, pelo níquel metálico, tá? E à medida que ela vai revestindo aqui essa chave aqui, ó, pelo níquel metálico, você vai tendo um processo aqui que nós chamamos de niquelagem, tá? Então, ó, Zé, mas se aqui eu tenho o Ni mais 2, esse Ni mais 2 está sendo incorporado aqui à chave, o que vai acontecer aqui no anodo? Para cada Ni mais 2 atraído, tá, para redução no catodo, eu tenho a oxidação do anodo aqui e a liberação do Ni mais 2 para a solução. Não se esqueçam disso. Então, para cada Ni mais 2 consumido na redução, eu tenho um Ni mais 2 liberado na oxidação. Certo. Então, agora eu estou enxergando isso de uma forma mais clara. Assim espero, tá? Por quê? Porque o gerador aqui, ó, ele está injetando elétrons na solução através do cátodo ou do catodo. E está aspirando elétrons da solução através do ânodo ou do anodo. Então, isso aqui começa a girar aqui dentro, ó, uma corrente elétrica, tá? Desencadeada aqui pelo gerador. Mas houve uma inversão de polos. Agora o polo positivo é o anodo e o polo negativo é o catodo. Em relação à bateria, nós tivemos aqui então uma que nós chamamos de inversão de polo, tá? E aqui a gente vai entrar em alguns exercícios, mas antes da gente fazer esses exercícios aqui, eu vou falar que aqui não tem, que não vai aparecer. Não, vamos mostrar aqui primeiro aqui, ó, o que aconteceu no final, tá? No polo negativo e no polo positivo. Mas eu vou mostrar para vocês também a famosa eletrólise do NaCl. Zé, tem que marcar essa para a prova? Tem que marcar essa para a prova. Essa é muito importante para vocês, a eletrólise do NaCl. Tem que saber os detalhes dessa eletrólise, Zé? Tem que saber os detalhes dessa eletrólise. Eu estou até falando mais devagar aqui, porque se você tiver algum problema, além de poder perguntar, você pode rever depois também a aula,
tá? Para você não fazer nenhuma lambança nesse sentido. Espero que vocês tenham sucesso na prova. Talvez essa questão na prova, você vai achar um pouquinho a questão mais... Vocês não, porque vocês estão vendo a matéria aqui, estão vendo mais ou menos como que essa matéria vai cair. Mas os outros alunos, talvez eles vão ter um pouco de dificuldade mais. Quem não vai ter dificuldade serão vocês e os alunos do terceiro ano. Os alunos que mais competem com vocês dentro da mesma escola são os alunos do terceiro ano, tá? São os que mais competem, porque tem os mesmos professores, então tem as mesmas oportunidades que vocês têm. As oportunidades eles também têm. Então toma muito cuidado com esse detalhe. Dá uma olhadinha aqui então, ó. O que você vai ter? Na chave, você tem então o eletrodo negativo, porque motivado pelo gerador, ele atrai cátions, tá? E esse eletrodo negativo que atrai cátions, na eletrólise, nós chamamos de cátodo, tá? E você tem na chave uma placa também, tá? De níquel metálico, do lado oposto, que será o eletrodo positivo, que nós vamos chamar de ânodo, onde você vai ter a oxidação, e durante esse processo de oxidação, você vai ter, então, o liberar, tá? De níquel mais 2 para a solução, tá certo? Então, aqui na solução aquosa, nós temos, então, o sulfato de níquel, que eu mencionei para vocês. Nesse caso aqui, nós temos o níquel 2. Toma cuidado que você tem o niqueloso e tem o niquélico. Olha só, será que você é capaz de fazer uma maldade dessas? Com o cobre, é o 2 também, só que é cuproso. Porque o cobre ele tem dois números de oxidação, mais 1 e mais 2. O menor termina em oso, o maior termina em rico. Então é o cúprico. Já o níquel, você tem 2 níqueis. Você tem o níquel mais 2 e você tem o níquel mais 3. Ah, o mais 2 é o menor, é o oso. E o mais 3 é o maior, termina em rico, é o niquélico. Nesse caso aqui, ó, é o niqueloso. Então, na prova de vocês, tome muito cuidado, tá? Quando fala de cúprico e quando fala de niqueloso. Se falar cúprico e niqueloso, pelo menos a expressão pertinente ao nome do sal utilizado está correta, tá? Se falar sulfato cúprico e sulfato niqueloso, o nome dos sais, pode ter outra coisa que está errado, mas o nome dos sais tá correto. Não tem nada a alterar em função do nome do sal. Beleza? Então, vamos lá. Olha o que acontece aqui, então. Ó. Então, no anodo, olha só aquela dica que eu dei para vocês lá atrás, para vocês não esquecerem. Olha, o níquel sólido, Zé, o que está acontecendo? À direita da seta está aparecendo um cátion, está aparecendo elétrons. Nossa, Zé, você falou que quando aparece à direita da seta é oxidação. É oxidação. Tá? À direita da seta. Então está aqui a seta apontando. Agora, lógico, se a seta tivesse apontando nesse sentido aqui, ó, para a esquerda, eu teria aqui redução do níquel, certo? Mas como a seta está apontando para a direita, nesse quesito aqui está sozinho e aqui ele está com 2 elétrons aqui, ó, está sofrendo oxidação. Se está sofrendo oxidação, ele está ganhando NOx. Se ele está aumentando o NOx de 0 para mais 2, tá? Ele está doando elétrons para a solução. Está perdendo elétrons, está doando elétrons. Tá? Não esqueçam disso, está doando elétrons para a solução. Se você leu lá, falou que ele está recebendo elétrons da solução, está errado. Quem recebe é quem reduz. Quem doa é quem oxida. Beleza? Então, beleza. Espero que esteja beleza mesmo. Então, olha só o que vai acontecer do outro lado. Então, ó, no anodo ocorre oxidação. Agora, no catodo, o que está acontecendo aqui no catodo, Zé? No catodo, eu falei para vocês, ocorre a redução. Mas como está acontecendo a redução? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, o níquel mais 2, tá? Ele está, então, fazendo a deposição aqui, está formando o níquel metálico, o níquel sólido.
Então, olha o que aconteceu aqui, ó, de mais 2, ele passou para 0. Nossa, que fera, Zé, de mais 2 ele passou para 0. Então, presta atenção. Primeiro, qual que é a extensão da redução? De 2, tá? Então, se a extensão da redução é de 2, houve uma redução de 2 no número de NOx, então você vai trabalhar com 2 elétrons aqui, hein? Vai trabalhar com 2 elétrons aqui, tá? Se fosse de 3, se fosse o alumínio, o férrico, o ferro 3, você teria, então, que trabalhar com 3 elétrons. Então, beleza, Zé, 2 elétrons. Se fosse 1, prata, por exemplo, tá? Mais 1, você trabalharia apenas com 1 elétron. Então, beleza. Zé, o elétron está de cá, né? Por isso que eu estou colocando o elétron de cá. Eu bati o olho na prova, ele não me deu tabela de potencial padrão, mas ele me deu que o elétron está do lado esquerdo e a seta está para a direita. Me deu que o elétron está para o lado esquerdo e me deu que a seta está para a direita, eu tenho, já bati o olho, já sei que esse aqui é o elemento que é a equação minha da redução. É o elemento que vai sofrer redução. Tá? Então, nesse caso aqui, os 2 elementos, tá? Ele vai sofrer oxirredução para liberação aqui e para que ele consiga, então, oxidar em torno da chave. E ao oxidar, então, em torno da chave, você vai ter aqui o revestimento, tá, de níquel a partir da chave metálica. Então, dá uma olhadinha aqui, então, ó. Então, aqui você tem a redução, né? Isso, eu tenho a redução. Então, olhei para cá, toda vez agora ficou fácil, ó. Olhei, a seta está para lá, elétron para cá, oxidação. Olhei, a seta está para cá, o elétron está para a esquerda, redução. Tá? No final, olha só o que está acontecendo na equação global. Cortei esse níquel 2 com esse níquel 2, cortei elétron com elétron. Na verdade, você tem uma proporção aqui, ó. Níquel sólido formando níquel sólido do anodo, formando níquel sólido para revestir o catodo, que é a chave que está no pé do catodo. Tá? Então, é bem fácil, né, Zé? É fácil, só que tem alguns detalhes aqui que vai mudar um pouquinho por causa da tabela de oxirredução, tá? Antes da gente fazer esses exercícios aqui, a gente vai ver aqui alguns detalhes que vão ser alterados. Vamos ver quais são esses detalhes aqui, Zé, para a gente recordar. Deixa eu projetar aqui para vocês. Pelo menos agora parece que está mais estávelzinho aqui, né? Vamos ver. Acho que apareceu para vocês aí. Vou usar essa transparência aqui. Ou melhor dizendo, esse PowerPoint. Eu quero achar aqui com vocês agora o do sódio. O NaCl. Então, esse aqui é apenas eletrônio, esse aqui a gente viu, purificação do níquel. Do ácido sulfúrico também é importante, mas vou deixar ele para o fim. Esse aqui, ó. Vamos lá. Ô Zé, e essa eletrólise aí do NaCl, hein? Isso é importante? Muito importante. Eu não diria importante, eu diria importantíssimo. Agora você vai entender o que está acontecendo nessa eletrólise em solução aquosa aqui, ó. Agora tem uma diferença. Os 2 eletrodos, eles não participam da reação. Eles são o que nós chamamos de eletrodos inertes, tá? Ah, se eles são eletrodos inertes, então eles não participam. Não participam. Beleza. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar aqui, ó, o catodo e vamos pegar aqui o anodo, tá? Com eletrodos inertes, então eles não vão reagir com a solução que eu tenho aqui. Então, ó, das eletrólises todas, eu estou apresentando para vocês as 3, tem a quarta depois, do ácido sulfúrico, etc. Mas de todas as eletrólises, eu estou apresentando para vocês as mais comuns em vestibulares de uma forma geral. E que não vai ser diferente também se tratando da prova da
unifenos, tá? Então, guarde bem isso. São eletrólises extremamente comuns, Beleza. Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que está acontecendo, então, ó. Ô Zé, o que você tem aqui? Eu tenho água, como eu tinha também nas demais. O que você colocou na água aqui, Zé? Coloquei sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Ô Zé, o que vai acontecer quando você coloca sal de cozinha aí? Bom, você tem um composto aqui iônico, um composto estabelecido por ligação, que nós chamamos de ligação eletrovalente. Nossa, Zé, é verdade. Aí você tem um composto estabelecido por ligação eletrovalente. Tá, quando você coloca um sal na água, imediatamente você tem aqui um processo que a gente chama de dissociação iônica. Com esse processo de dissociação iônica, o que vai acontecer, Zé? Você vai ter a liberação do sódio e você vai ter a liberação aqui do cloreto, tá? Então, sódio e cloreto. Então, aqui eu tenho um cátion e aqui eu tenho um ânion, né, Zé? Isso. Dissolveu na água, tá? E a água em si, ela também apresenta aqui, ó, um próton e aqui eu tenho, ó, uma hidroxila. Ah, Zé. Aí, Zé. Eu vou comparar aqui, eu tenho dois elementos. E tem aquela tabelinha de oxirredução. Só que quando eu comparo o hidrogênio, a gente viu que ele é zero, tá? Tá no potencial padrão de oxirredução. E aqui eu tenho a hidroxilase, tá? Aí é o seguinte, eu vou analisar aqui qual tem maior tendência para reduzir. Como o hidrogênio ele tem 0 volts, pela tabela do potencial padrão de oxirredução, é mais fácil o hidrogênio sofrer redução do que o sódio. E quando eu comparo aqui os dois ânions que eu tenho do lado de cá, aqui eu tenho a hidroxila e tenho o cloreto, pelaquela tabela você vai ver lá o potencial padrão em voltagem de cada um dos elementos. Por essa tabela você vai ver claramente que é mais fácil o cloro sofrer oxirredução do que a hidroxila ou a oxidrila. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Ó, presta bem atenção aqui, para você não cometer nenhum erro aqui, e esse erro é mortal, eu vou explicar para vocês, que eu falei ontem também, no terceiro ano, só que eu falei ontem, aquela aula que a gente passou para vocês lá sobre oxirredução, aliás, oxirredução não, sobre eletroquímica, primeira aula, eu dei aquela aula para eles ontem, que a gente viu algumas semanas atrás aí. Então, aquela aula, eu falei alguns detalhes para eles lá, tá? Por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio próton, ele vai reduzir, né, Zé? Vai. Para ele reduzir, se é ele que, pela potencial padrão, ele tem mais tendência de reduzir, então o que vai acontecer com ele aqui, ó, em relação ao sódio? Esse hidrogênio, ele vai reduzir e formar o hidrogênio zero. Ele vai reduzir, ele vai perder, vai ter uma redução no número de prótons, redução. Então, se aqui está acontecendo redução, aqui eu tenho o que nós chamamos aqui de catodo, tá? Então, o catodo está de cá, porque o hidrogênio da solução, ele está reduzindo e formando o H2. Só que aqui tem um problema, meu caro. Qual que é o problema? Então, de repente, se você fosse aqui dissolver a água, você fala assim, bom, a água é um H+, mais OH-. Né? Então, eu tenho 2 Hs, tá? E um oxigênio. Tá. Então, aqui eu tive a dissociação da água. E o sal, eu tenho, então, sal de cozinha, ele vai dissociar assim Na+, e Cl-. Tá? Agora, presta atenção no probleminha aqui, ó. Qual que é o probleminha, Zé? O H+ está formando H2. O número de elétrons que vão participar dessa semi-reação está condicionado ao balanceamento dessa equação. Não se esqueçam disso. É uma dica que eu te dou. Tá? Porque até então, a gente estava trabalhando com cobre,
Cobre já era mais 2, então ele tinha uma redução de 2. Se ele tem uma redução de 2 no NOx, então você tem a participação de 2 elétrons. Se ele reduz 2, ele recebe 2 elétrons. Agora aqui não, aqui mudou. Aqui você tem uma situação, tá? Em que o hidrogênio ele é mais 1 e está formando 2 hidrogênios, que é o gás hidrogênio, que tem o NOx 0. Então, de mais 1, ele foi para 0. Está entendendo? Então, houve essa mudança. Só que a quantidade não está batendo. Então, quando a quantidade não bate, você tem que fazer o balanceamento. Nossa, mas isso aqui é facinho. É lógico que é facinho. É por isso que nós tivemos aulas específicas só sobre balanceamento. Por isso que nós fizemos balanceamento por método tentativa e por isso que nós fizemos balanceamento por método de oxirredução também. Tá? Mas toma cuidado com o detalhe. Toda vez que você balancear aqui, ó, então aqui eu tenho o H+ formando H2, então, ó, esse 2, ele vem para cá. Então, eu vou ter aqui, ó, 2H+, obviamente, formando o H2. Então, você tem que tomar cuidado o seguinte, se eu estou trabalhando com 2 prótons, tá? 2 prótons, o que vai acontecer aqui com esses 2 prótons? Esses 2 prótons, tá? Quem que vai participar aqui? A mesma quantidade de elétrons, que são aqui, ó, os 2 elétrons. Então, se eu tenho 2 prótons, você tem a participação de 2 elétrons. Tá? Então, olha só. 2 prótons mais 2 elétrons. Por quê? Isso aqui está acontecendo no catodo, você vai ter a liberação do gás hidrogênio. Então, a primeira coisa, você vai ter que fazer aqui, então, tá? O balanceamento. Aí, no balanceamento, você vai ver que, na verdade, você não tem a participação de 1 elétron, e sim você tem a participação de 2 elétrons, e não de 1 elétron. Tá? Então, beleza. Então, Zé, então aqui no catodo, eu tenho 2 elétrons reagindo com 2H+, produzindo aqui o gás hidrogênio, né? Exatamente. E aqui também, como uma segunda opção, tá? Mas a prioridade para que ocorra a redução é com hidrogênio, como uma segunda opção, eu vou ter aqui, ó, o Na+, reagindo com o elétron, formando o Na. Aí você vai falar para mim assim, mas por que eu tenho aqui, nesse caso, por que eu tenho 2 Na? É só você olhar o que está acontecendo aqui no anodo, tá? O que está acontecendo no anodo? Mesma coisa que aconteceu no catodo. Então, isso aqui torna-se uma pegadinha. Por quê? Porque aqui, ó, entre o cloro e entre a hidroxila, a tendência é que você tenha a oxidação do cloro. Você está vendo aqui que quando aconteceu a redução, como houve a produção de um gás, não houve a produção de um elemento sólido. Você teve aqui a produção de um gás. E esse gás aqui, ó, ele vai aparecer em forma de bolhas de gás, que é o gás hidrogênio, em torno do catodo. Tá? E daqui, ó, da mesma forma, você tem aqui o cloro, tá? E o que aconteceu com esse cloro aqui, ó? O cloro era o ânion cloro, ele vai produzir aqui o gás cloro, e com esse gás cloro aqui, ó, o que está acontecendo? Você vai ter, então, aqui, ó, essas bolinhas do gás cloro sendo produzidas aqui em função da oxidação do anodo. Zé, então aqui, ó, eu tenho, olha só, o Cl-, que é o cloreto. Esse Cl- está produzindo aqui, ó, o gás cloro e liberando aqui elétron. Mas não era para ser um elétron, Zé? Bom, era para ser um elétron se você não fizesse balanceamento, mas aqui você é esperto e já viu? O que você viu aqui, ó? Você viu que você tem aqui, ó, o gás, você tem 2 cloros, então você precisa jogar aqui 2 Cl- aqui, ó, 2 cloretos. Tá? Então, se você tem 2 cloretos aqui,
na verdade, você vai precisar de 2 cloretos para essa solução. Agora, não dá para eu ligar 2 cloretos com um sódio. Então, se eu tenho 2 cloretos, eu preciso de 2 Na+. Por isso que aqui em cima também a gente vai trabalhar com 2 Na+, formando os 2 Nas, que vão liberar também 2 elétrons. Tá? É o oposto, 2 vezes 1 dá mais 2, eu preciso de 2 elétrons. Aqui o cloro, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2, que vai perder, tá? Ou que vai liberar para a solução os 2 elétrons. Mas e a hidroxila, Zé? A hidroxila é fácil. A hidroxila sempre ela vai precipitar, que no caso eu tenho 2 hidroxilas, que ela vai precipitar em água e vai liberar meio de oxigênio e 2 elétrons. Mas o que mais me interessa aqui é a equação padrão. Qual que é a semi-reação padrão? A semi-reação padrão foi a produção de hidrogênio a partir da redução do hidrogênio no cátodo e a oxidação do cloro no anodo, produzindo aqui, ó, o gás cloro, tá? Então, em vez de eu sofrer aqui corrosão, etc, tal, ou em vez de eu produzir o metal, tá? Que vai incorporar isso aqui na solução, vai incorporar isso aqui no eletrodo, no cátodo, eu produzi 2 gás, e 2 gás muito interessantes comercialmente, tanto o gás cloro, tá, quanto o gás hidrogênio. Ah, Zé, então depois que eu fiz, tá, todas essas reações aí, o que eu vou ter aqui então, Zé? Então vamos analisar aqui, ó. Então inicialmente, ó, eu vou analisar que eu estou trabalhando então com 2 águas, tá? Porque no balanceamento aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, ó, 2 águas, 2 hidrogênios, produzindo 2 hidroxilas. Aí eu tenho aqui a dissociação de 2 NaCl, que eu preciso de 2 cloreto. Então, vou ter a produção de 2 Na+, mais 2 cloreto, né, Zé? Isso. Qual que é o processo que aconteceu no cátodo? No cátodo, nós tivemos o processo da redução. Então, nesse processo da redução, então, o que aconteceu aqui, ó? Os 2H+ reduziu e produziu aqui o hidrogênio, tá? O gás hidrogênio. E aqui o cloreto oxidou e produziu o gás cloro. Ah, Zé, então quando eu somo as 4 semi-reações, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar, né, Zé? Posso cortar 2H+ com 2H+, um está entrando, outro está saindo. Eu posso cortar aqui, ó, 2 elétrons entrando, 2 elétrons saindo, 2 cloreto entrando, 2 cloretos saindo. O que vai sobrar do lado de cá como reagente dessa solução? Vai sobrar 2 NaCl e 2 águas. Tá aí, ó, 2 NaCl e 2 águas, tá? Quem serão os produtos dessa solução aqui, ó? Então, os produtos muito simples. Eu vou ter aqui, ó, o 2Na+, mais 2 hidroxilas, cuidado agora, ó, mais o gás hidrogênio e mais o gás cloro. Nossa, Zé, eu tenho 2 gases aqui que eu coloco essa setinha aqui para representar que o elemento está na fase gasosa, né? Exatamente. Agora, presta atenção aqui, ó. Esses 2 Na+, com essas 2 hidroxilas, eu não posso aqui estabelecer uma ligação eletrovalente, uma ligação iônica entre eles? Posso. Esse aqui vai formar um composto, esse cátion, esse ânion aqui, ó, eles vão formar um composto, que é o hidróxido de sódio. Eu já falei para vocês que o hidróxido de sódio é um composto muito importante para a prova de vocês, porque ele representa quem? Representa a soda cáustica. Nossa, verdade, você falou isso mesmo. Agora, o que é mais interessante isso industrialmente falando? Através de um processo extremamente barato, cuja matéria-prima é água, tá aqui, ó, H2O e sal de cozinha. O que eu vou obter através desse processo? Então, ó, eu vou ter aqui uma reação de sal de cozinha com água e vou obter quem, Zé? Soda cáustica, gás hidrogênio e gás cloro, tá? Essa reação, ela é muito utilizada pela indústria. Primeiro, é uma forma muito barata para você obter esses subprodutos, tá? Uma forma extremamente barata
e tranquila para a obtenção desses subprodutos. Você está produzindo aqui 2 gases importantíssimos, e além desses 2 gases, você está produzindo aqui um elemento altamente corrosivo, com pH 14, que tem a capacidade de exercer a função de desentupimento, tá? Que é o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Beleza? Ah, Zé, então isso aí é fácil, né? É fácil, desde que você preste atenção nos detalhes. E na prova de vocês, vocês serão, então, tá? Vocês terão que trabalhar com os detalhes. Antes da estequiometria da pilha, que a gente vai ter oportunidade de fazer outros exercícios, inclusive, sobre essa estequiometria da pilha, para a gente acabar de fixar bem essa questão aqui, ó, olha só que eu vou colocar para vocês aqui agora, ó. Eu vou colocar aqui a eletrólise do ácido mais importante industrialmente falando, porque esse ácido sulfúrico, ele está presente em tudo aquilo que você imaginar em termos de papel industrial, ele sempre está presente, tá? E você pode, então, realizar a eletrólise também desse ácido. Para eu fechar com vocês, as 4 eletrólises mais importantes que vocês têm que saber, tá? Tem que saber. Quer sejam alfenas, muito pautado na eletrólise e pautado na eletroquímica, quer seja também na prova de BH, tá? Então, aqui, ó, você vai ter essa eletrólise com detalhe. Eu vou utilizar uma eletrólise agora, ao contrário do processo de galvanização, eu vou utilizar aqui os eletrodos ativos, ou seja, eu vou utilizar aqui eletrodos ativos de cobre. Em outras palavras, se esses eletrodos eles são ativos, eles obviamente eles vão participar das reações químicas. Nossa, que legal, Zé. Então agora eles vão participar das reações químicas? Sim, eles vão participar das reações químicas. Para isso, eu vou submeter aqui a teoria de Arrhenius, tá? Que é a teoria do H2SO4, submetido aqui em solução aquosa. Quando eu coloco esse ácido, tá? Forte, tá? Em solução aquosa, eu vou ter aqui a dissociação desse ácido. Eu vou ter a liberação de 2 prótons aqui, diga-se de passagem, esses 2 Hs aqui, eles são ionizáveis, e eu vou ter a liberação aqui do sulfato, né, Zé? Isso, você vai ter a liberação aqui do sulfato, beleza? Então, tem a liberação dos 2 H+, e tem a liberação aqui do sulfato. Da mesma forma, a água, ela vai, então, sofrer dissociação, e vai liberar aqui o H+, e vai liberar aqui a hidroxilo, tá? Aí, quando eu analiso a tabela de potencial padrão, analisando os 2 aqui, quem que tem maior afinidade para sofrer redução aqui, ó? Bom, são iguais, né, meu cara? Ó, H+, e H+. Aqui, como eu tenho já 2 H+, que eu vou precisar para balanceamento mesmo, então esses 2 H+, aqui, ó, eles o que, Zé? Eles recebem elétrons, eles vão sofrer a redução, vão diminuir o NOx, e vai produzir aqui, ó, em volta do catodo, que é o eletrodo de cobre, tá? Eles vão produzir aqui, ó, o gás hidrogênio, pela afinidade que eles apresentam aqui, tá? Pelo catodo de cobre ou pelo eletrodo de cobre, representando aqui o gás hidrogênio. Nossa, Zé, que legal. Em contrapartida, olha o que vai acontecer aqui com o sulfato. Aqui você tem o sulfato e tem a hidroxila, tá? O que vai acontecer aqui, Zé? Quem que tem maior afinidade, pela tabela de potencial padrão, para sofrer aqui oxidação no anodo? É o sulfato, é a hidroxila ou é o próprio cobre que compõe o anodo? Então, a gente vai ver que pela tabela de potencial padrão, quem tem maior afinidade de sofrer o processo de oxidação aqui, de corrosão, é o próprio metal cobre, tá? Então, o cobre tem mais afinidade do que a hidroxila, do que o sulfato, que tem menor afinidade para ocorrência da oxidação. Então, olha só, quando ele sofre oxidação, o que vai acontecer aqui, Zé? Então, esse cobre aqui, que é o cobre zero,
ele começa a liberar aqui, ó, cobre mais 2 para a solução, tá? É. Oi. Você vai passar pilhas hoje? Não, eu já passei pilhas, Marcelo. Que horas? Não, passei naquelas semanas anteriores, pilhas. Eu sei, mas você não vai revisar aqui? pilhas? Não, mas eu passei há 2 semanas atrás. Depois a gente vai ver de novo pilhas, Tá. tá? Mas Uhum. foi a semana que você não estava, se não me engano. Mas Ah, tá. você tem as aulas gravadas lá, tudo. Viu? Depois eu vou ver, então. Vai ver a pilha de Daniel, principalmente, tá? Uhum. Então, cai as duas coisas, pilha e eletrólise. Quando a gente fala em pilha, em eletroquímica envolve pilha e eletrólise, as duas coisas, tá? Então, aqui, Pode ó, cair uma ou outra, né? exatamente, é a Tá. matéria que envolve a eletroquímica. Viu? Então, aqui, ó, o que que acontece aqui, ó? Aqui está acontecendo, então, a corrosão, e esse cobre, quando ele é liberado para a solução, cobre mais 2, ele vai liberar aqui uma solução meio azulada, tá? Ao liberar essa solução azulada aqui, ó, tá? Essa solução aqui é nítido a liberação de cobre. Aí você vai, então, pegar aqui, ó, o ácido sulfúrico, tá? Que dissocia em 2H+ e sulfato. E aqui, ó, você tem aqui, ó, isso aqui é a dissociação, tá? Do ácido que foi colocado nessa solução. Aí você vai ter aqui, ó, no cátodo, você teve, então, uma reação de redução. Então, 2H+ mais 2 elétrons produziu aqui o gás hidrogênio, tá? E aqui você teve uma reação do quê? Você teve uma reação de oxidação. Agora, aqui, ó, o cobre, tá? O cobre zero oxidou e liberou cobre mais 2 e liberou 2 elétrons para a solução. Ah, por que isso aqui é importante? Porque essa equação aqui, essa reação aqui é muito simples. Você só demanda aqui do ácido sulfúrico e da água e dos eletrodos de cobre. O que vai acontecer aqui, ó? Quando você soma essas semi-reações, o que vai acontecer aqui, ó? Você corta aqui, ó, 2H+ com 2H+, tá? Você vai cortar aqui, ó, 2 elétrons com 2 elétrons. O que vai sobrar aqui, ó? Desse lado de cá, vai sobrar o ácido sulfúrico e o cobre, que reagindo, você vai ter aqui, ó, uma substituição, né? O cobre, ele se une, e essa ligação é de simples troca, foi o que eu falei ontem pro... Eu até acho interessante vocês assistirem a aula de eletroquímica que eu dei pro terceiro ano ontem. O título tá assim, ó, Eletroquímica terceiro ano, que foi essa parte que a Marcela acabou de falar sobre as pilhas. Eu acho interessante, depois eu coloco para vocês aí o link da aula do YouTube, tá? Por que é interessante? Porque tem algumas dicas lá que eu não sei se no dia que eu dei essa aula para vocês eu falei, eu acho que eu não falei muito não, tá? Porque eu passei um material muito extenso para vocês, eu digitei muita coisa para vocês nessa aula e tal, mas para eles eu mais expliquei, mais falei, eu acho que é interessante as duas aulas, porque uma coisa acaba complementando a outra. Então, ó, o ácido sulfúrico na presença de cobre, cuidado, se você tiver uma dica que eu dei para eles ontem, se você tiver uma informação na prova falando que aqui eu tenho uma reação de dupla troca, tá errado, tá? Essa reação não é de dupla troca. Essa reação é de deslocamento ou simples troca. Então toma cuidado. Mesmo que tudo está certo na afirmação, mas se mencionar aqui dupla, está errado. Por quê? Você teve uma simples troca entre o cobre e o sulfato. Então está aqui, ó, cobre e sulfato, tá? Formou o sal aqui de novo, que é o sulfato, que é mesmo? Sulfato cúprico, tá? E liberou quem? Liberou o gás hidrogênio durante toda essa reação que aconteceu aqui no cátodo e a reação que aconteceu no anodo. Cuidado com o ácido sulfúrico, porque normalmente você está acostumado com, né, o cobre presente no cátodo, sofrendo, tá? Redução. Mas aqui, nesse caso, é um processo inverso que o cobre sofre oxidação. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Para você não fazer nenhuma lambança no dia da prova de vocês. E agora
eu vou colocar aqui, vamos fazer só alguns exercícios para a gente terminar essa aula sobre esse tema. Ô, Daniel, nossa senhora, eu tô ficando louca da minha cabeça, Zé. Não, você nunca foi certo, né? Você não está ficando louco. Ô, Daniel. Você está só assumindo a sua insanidade. Né? Ô, Louco Zé, não, você nunca foi certo a a filha de cabeça. Daniel Daniel. é o CU e o ZN? Oi? Da A pilha, pilha sim. é o Inclusive, cobre ó, 5? exatamente, da Daniel, a pilha de Daniel é isso aí. Tem, eu sei lá como é que fala. Tudo bem, Daniel, tanto faz. Você Tá. vai pegar o cobre e o zinco. Aí eu vou colocar essa aula que eu dei ontem, você vai reassistir essa aula do terceiro ano, vai aparecer eletroquímica terceiro ano. É isso que vai cair? Não, vai cair também isso e eletrólise, a eletroquímica. É o que eu estou falando. Eu não ia perder tempo aqui com vocês aqui para falar de eletrólise, sem que, principalmente eletrólise NaCl, etc. Tal. Agora, eletroquímica é fundamental. Se você ainda não entendeu a pilha de Daniel, você vai ter que assistir as 2 últimas aulas de eletroquímica que eu dei no cursinho. Acho que Não, aquela... essa pilha de Daniel aí, ela é fácil, não tem nada demais, não, de boa ela. Então, essa aí é de boa, mas aí tem as dicas que eu dou durante a aula, Eu vou tá? assistir lá. E outra coisa, e as aulas que eu dei para o cursinho, eu fiz alguns exercícios aí, eu fiz uns 7 ou 8 exercícios com eles. Veja os exercícios que eu fiz também, que vai ser importante. Tá? Tá. Eu dei, com aquela semana que você estava aí na fossa, aqueles problemas tudo aí, né, que você estava morrendo lá e tal. Tava O assim. namorado teve que socorrer de SAMU lá, o seu na praia, etc. Nossa, meu Deus do céu. Tua irmã me conta as coisas, ainda bem. Entendi. Olha só, tava morrendo, Marcela, por causa do namoradinho, não sei o quê. Com certeza, Zé. Fala aí que tá sendo gravado, que depois a gente mostra para ele lá, viu? Aí fala aí, Pode mostrar pra ele, ele sabe. Zé, eu não corro atrás quando eu não tô errada. com certeza. Aí você vai mostrar isso com certeza para ele. Olha só. Vamos lá, então, só para a gente terminar aqui. Com certeza. Olha só, vamos terminar aqui, vamos ver essa questão aqui da eletrólise, da aula 18. Aula 18 mesmo que eu estou aqui, eu acho que é isso mesmo. Eletrólise. Deixa eu só ver aqui para não cair de novo, para ficar tudo bonitinho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Presta atenção que tem tudo, na verdade, aquilo que eu já falei para vocês. Eu me inspirei muito nessas aulas, porque foi logo quando a gente recebeu o material do SAS, no início do ano. Então, a gente estava empolgado ainda, vendo o material online do SAS e tal. Então, tinha muita coisa, assim, legal. Muitas atividades legais. Então, esse material aqui, ele não deixou de ser uma fonte de inspiração para a gente também, tá? Na hora de pensar na prova da Unifenas. Aí vai dizer assim, ó, a obtenção do alumínio dá-se por meio da bauxita, tá? Aí ele te dá aqui o trióxido de alumínio, tá? Que é a bauxita, triidratado, né? Por isso que tá vezes 3 água aí, que é purificada e eletrolizada em uma temperatura de 1000 graus Celsius. Então aqui você tem um ponto de fusão, tá? Bastante alto aí para liberar o Al+3. Na célula eletrolítica, o ânodo é formada por barras de grafita ou carvão, que está dentro aí do forno de obtenção, né? Que são consumidas no processo de eletrólise, com a formação do gás carbônico, e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. Aí ele vai começar aqui fazendo algumas ponderações para você. Ele vai dizer assim, primeiro, etapa de obtenção do alumínio, tá? Ele ocorre no ânodo, com formação do gás oxigênio. Então, vamos entender aqui. O alumínio é o metal que você quer obter. Para você obter esse metal, você precisa
a partir do cátion Al+3, você precisa que esse metal ele sofra uma redução e forme o alumínio sólido, que é o Al0, que é o alumínio sólido a partir do processo de redução. Então, como você tem aqui uma estrutura que lembra uma eletrólise, tá? Então, nesse caso, como ele está dizendo aqui no enunciado, nesse caso, o alumínio ele tem que passar por um processo de redução de Al+3. Nesse caso, ele tem que receber 3 elétrons e formar o Al0. Ah, Zé, então, como é que vai acontecer esse processo? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele vai dizer assim, ó, a etapa de obtenção do alumínio ocorre. Aí, do alumínio que ele quer aqui, só um minutinho aqui para a gente ver no enunciado, né? Se é o alumínio +3 ou alumínio 0. Então, aqui, ó, na célula eletrolítica, o anodo possui barras de grafito e carvão, tá? E o catodo é de aço. Então, a redução vai acontecer no catodo. Então, olha só, ele vai dizer assim, ó, o anodo com formação de CO2, não tem nada a ver com formação de CO2, tá? Na verdade, o anodo aqui, ó, ele vai sofrer oxidação e vai liberar, tá? O alumínio para a solução. Então, vamos colocar assim, ó, o catodo com redução do carvão na caixa de aço, carvão não tem nada a ver com redução aqui, ó. Catodo com oxidação do alumínio na caixa de aço, não, se fosse para ocorrer oxidação do alumínio, teria que ser no anodo e não no catodo, tá? Aí vai dizer assim, anodo com depósito de alumínio nas barras de grafita, catodo com fluxo de elétron das barras de grafita para a caixa do átomo, não. Então aqui, ó, se você fosse analisar aqui, ó, essa reação aqui que a gente chama de reação catódica, tá? Que é um processo que pode ser então representado pela redução do alumínio. Então o que que acontece? Com isso, a bauxita ela se dissocia com o calor e libera o quê? Libera o alumínio +3, tá? Esse íon, o alumínio, ele se reduz, vamos chamar assim, tá? Para alumínio metálico no catodo, e o fluxo de elétron do eletrodo, da grafita, que é o anodo, para a caixa de grafita, que é o catodo, tá? Então, ó, o anodo, que vai receber aqui, ó, depósito de alumínio nas barras da grafita. Mas aqui não tá muito... Então, aqui, ó, vai ser a letra D mesmo, porque não tem outra opção, né? O anodo aqui, ó, ele recebe parte do Al+3 da solução, e esse Al+3, tá? Ele vai se depositar nas barras da grafita, que está funcionando como um anodo geral da solução. Então, isso aqui seria a letra D. Até porque os outros não tem nenhuma lógica o que ele falou. Mas o primeiro exercício não é tão importante, não. Agora, já o segundo, ó. Uma das grandes aplicações do cobre reside na sua utilização como condutor elétrico. Já falamos para vocês, fiação, etc. tal, tudo é a base de cobre. Um metal ótimo condutor. Para tal, deve apresentar uma pureza maior do que por ele apresentada, quando obtido na metalurgia. Então, você tem que ter aqui, né, na eletrólise, você tem, então, cobre puro, que a gente mostrou, né? Sua pureza pode ser aumentada por meio de seu refino eletrólito ou eletrolítico, que a gente viu do sulfato de cobre. Aí vai dizer assim, utilizando como polo positivo o cobre metalúrgico a refinar. Então, nesse processo, agora, isso aqui é fácil agora, ó.
Até a Marcela acerta essa questão. Olha só, que não gosta da parte de... Até eu mesmo, porque eu sou uma porta nessa matéria. Até a Marcela acerta. Quer ver só? Olha só. Ele está falando aqui do refino eletrolítico. Então, se ele está falando aqui do refino eletrolítico, utilizando o polo positivo, quem que é o polo positivo no caso da eletrólise? É o anodo ou é o catodo? Quem que é o polo positivo? Polo positivo na eletrólise não é o No ânodo. anodo? É. E o catodo, que atrai cátions, é o polo negativo, é o inverso da pilha. Então, ó, se está acontecendo oxidação no anodo, os elétrons aparecem à direita da seta ou à esquerda da seta? Está acontecendo oxidação. Então, é só você guardar essa questão. Ó. Se está acontecendo oxidação, os elétrons sempre aparecem o quê? À direita da seta, tá? À direita da ponta da seta. Então, a oxidação seria essa reação. Agora, já essa reação aqui, ó, é reação que ocorre no catodo, que é a reação de redução, tá? Então, a reação de redução ocorre no catodo. Aqui ele está pedindo a reação do polo positivo. Então, ele está pedindo a reação do anodo. Então, teria que ser uma dessas aqui, ó. Está falando do anodo. Então, como essa aqui é a redução, a letra A é a oxidação. Aí diz assim, o polo positivo na eletrólise, na pilha é o catodo, na eletrólise, o polo positivo é o anodo, tá? Não esqueçam disso. E aqui ele diz assim, ó, o cobre se reduz no anodo, nananinanã. O cobre, ele se oxida no anodo, tá? O cobre impuro. Então, você bateria o olho aqui, ó, e veria pela dica aqui, ó, cobre 0, passando para cobre mais 2 e liberando 2 elétrons. Elétrons para a direita, quando a seta, né, está para a direita, oxidação. Elétrons na esquerda, redução. Se os elétrons estão à direita, Zé, os elétrons estão à direita. O que significa isso? Significa que aumentou o NOx durante a oxidação você está cedendo elétrons para a solução. Tá? Agora, Zé, o que significa elétrons à esquerda? Significa que houve diminuição do NOx e durante a redução houve o quê? Durante a redução houve o quê? O composto o quê? Ele recebeu elétrons, tá? Durante a redução. Então, na oxidação, ele cedeu elétrons, na redução, ele recebeu elétrons. Simples assim, tá? Então, olha, a gente vai ter mais exercícios aqui, que a gente pode até mencionar um aqui, tá? Vou fazer mais um aqui. Olha só o que ele diz aqui, ó. Silício metalúrgico purificado até atingir 99,99% de pureza, silício tem duas valências, mais 2 e mais 4, lembrando aqui, né? É conhecido como silício eletrônico. Quando cortado em fatias finas e cobertas com cobre por um processo eletrolítico montado de maneira intercalada, o silício eletrônico transforma-se em microchips. Então tá aqui, ó. A figura reproduz uma das últimas etapas da preparação de um microchip. As fatias de silício são colocadas em uma solução de sulfato de cobre. Ele poderia ter sido mais específico aqui, né? Tem que ter posto bem bonitinho, sulfato de cobre 2. Nesse processo, íons de cobre deslocam-se para a superfície da fatia, que é o cátodo, aumentando a sua condutividade elétrica. Aí ele vai dizer o seguinte: o processo que nós tivemos aqui, tá? Que nós chamamos aqui de processo de recobrimento de fatias de silício, é conhecido como o quê? Então, esse processo aqui é aquele processo aqui que a gente vai chamar de galvanização, tá?
Ah, Zé, esse processo é o processo da galvanização? Sim. É o mesmo processo que nós utilizamos lá com o níquel, só que aqui a gente está utilizando com silício. Então, você está realizando um processo, tá, de niquelagem, cromagem, aqui é silicagem. Então, a gente pode chamar esse processo de galvanização, ou também conhecido como galvanoplastia, que é a mesma coisa. Eu marcaria aqui letra D, tranquilamente, sem o menor problema. E aqui, ó, mais esse exercício de sala aqui, ele vai dizer assim, ó, a semi-reação na superfície da fatia de silício, cátodo, é representada por qual letra aqui, ó? Bom, Zé, a semi-reação, se ela do silício, se ela está falando aqui da redução no cátodo, qual letra que representa aqui, Zé? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Está liberando, na verdade, aqui a formação do cobre, o quê? Metálico. Então, Zé, se é no cátodo, ocorreu redução. Se ocorreu redução do cobre, os elétrons estão o quê? Estão do lado o quê? Estão do lado direito, né, Zé? Isso. Aliás, lado esquerdo, né, Zé? Isso, está do lado esquerdo da seta. Se está do lado esquerdo da seta, não tem outra opção senão essa aqui, ó. Letra E. Cobre mais 2, na presença de 2 elétrons, formando aqui o cobre zero. Ou seja, nesse caso, tá? Você teve uma diminuição do NOx e você está recebendo elétrons durante a redução. Beleza? Então é isso. Por hoje é isso, né? Nossa senhora, tá ótimo por hoje. Meu Deus do céu, não dou nem conta de estudar de tarde, tanta coisa na cabeça. Na quinta-feira, além das aulas, você vai ter que estudar, vai ter que assistir de mitose. Aliás, aquelas aulas de mitose e meiose são ótimas, porque são aulas com 30 minutos apenas. Além daquelas aulas, você vai ter que assistir, porque no teu caso, você vai fazer a prova de BH, você tem que pensar também. Além daquelas aulas que eu coloquei ontem aí, tá? Você vai ter que ficar antenado aí nos demais detalhes aí da aula passada de eletroquímica de pilha e também dessa aula sobre eletrólise, porque nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar também com as reações orgânicas, tá? Que envolve todo o cenário de compostos orgânicos que nós aprendemos, tá? E na sexta-feira, sempre isomeria. A gente já está na estereoquímica lá, que é uma matéria um pouco mais complexa, mas falta agora a isomeria óptica. A gente vai fazer exercício e vocês vão ficar bons nisso aí. Beleza, então? Então, beleza. Tudo certo. Vamos almoçar agora, então, né? Tchau, Zé. Até mais.